Queridos, nós fizemos uma leitura aqui em Juízes, capítulo quanto? Rapaz, vocês são bons de Bíblia. Versículo 24. O texto fala de uma mulher chamada Jael. Só existem duas mulheres na Bíblia que são chamadas de bendita. Apesar da Bíblia ser 66 livros, divididos em 1189 capítulos, dividindo-se em 31.173 versículos, só existem duas mulheres chamadas de bendita. Primeira, a mãe do Salvador. O anjo Gabriel disse para Maria: bendita és tu entre as mulheres. Uma vez um católico me colocou no canto da parede e disse: eu não gosto de crente porque não gosto de Maria. Eu disse: pois eu gosto demais. Eu gosto tanto de Maria que estou me ajeitando com Jesus para ir morar onde ela está. Aí ele se animou todinho, viu? Eu digo: agora vamos para a segunda fase. Aí eu mostrei para ele e ele teve que receber Jesus no coração, porque as pessoas às vezes entendem de forma errada, né? E daí a segunda mulher chamada de bendita, essa mulher é chamada Jael. A palavra Jael, no sufixo hebraico, é usada a letra El, que significa Deus. Mas no sentido literal, a palavra Jael significa cabra dos montes. Quando eu li a história dessa mulher, eu falei assim: por que o nome dessa mulher significa cabra dos montes? Aí eu fui estudar sobre as cabras. Quem é pregador, escritor, é curioso. Eu fui estudar, pastor Antônio Carlos, por que essa mulher tem esse significado de cabra dos montes. Aí eu achei as cabras dos montes. Eu sou sertanejo, eu sou de Caicó, apesar que moro em Santa Catarina há quase 20 anos. Mas eu já trabalhei na área rural, que eu sei o que é uma cabra, um bode, o trabalho que um jegue dá. Então, de animal a gente entende um pouquinho. Só que aqui na nossa região não existe cabras monteses ou cabra de montes. As cabras dos montes, elas existem no país do Marrocos. E é interessante que as cabras dos montes lá em Marrocos, elas usam uma estratégia secreta para proteger os seus filhotes e sobreviverem diante dos ataques dos predadores. O que é que essas cabras fazem? Elas sobem às serras, aos lugares rochosos, e elas conseguem se equilibrar em cima da serra, pastor Regis, aonde animal nenhum consegue chegar. Eu vi o vídeo dessas cabras. Eu já falei que no dia que eu for em Marrocos, eu quero achar, pastor Antônio Carlos, o monte onde tem essas cabras, que eu quero fazer um vídeo. Quero chegar perto delas, que não dá para chegar bem próximo, porque elas se refugiam nos montes para poderem não serem vencidas pelos predadores. Aí eu fui estudar a história dessa mulher, mas o que é que tem a ver as cabras do monte com essa mulher? Jael, o que ela fez pela nação de Israel foi algo tão grande que foi obrigado o escritor de Juízes a escrever sobre essa mulher. E o que é que ela fez de tão importante sobre Israel? Na época dos juízes, que na verdade a época pós-Josué, quando Deus levou Josué para a eternidade, depois o povo se esqueceu de Deus e entrou aquela corrupção terrível. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar. E no ano 1390, Deus levanta o primeiro juiz chamado Otoniel, que livra Israel, e Israel vive um período de paz durante 40 anos. Só que depois Otoniel morreu, a liderança morreu, e a história diz que o povo voltou a se corromper. Deus levanta durante um período de 360 anos, do ano 1390 até o ano 1030, o calendário era decrescente. Deus vai levantar 14 juízes. Primeiro Otoniel, o último, muito conhecido da igreja, Samuel, que foi juiz, sacerdote e profeta, teve um ministério triplo. E é interessante que na época da quarta juíza de Israel, chamada Débora, é que vai aparecer a história dessa mulher. Mas na verdade, o que é que estava acontecendo tão grave com Israel na época de Débora? A Bíblia diz que havia um homem chamado Jabim, que conseguiu montar um exército de forma estratégica e sólida, e durante 20 anos, esse homem chamado Jabim
oprimiu de forma violenta e exagerada a nação de Israel. Gente, você sabe o que é viver debaixo do jugo de um governo ruim, de um líder ruim, enfim, era isso que Israel estava vivendo. Tudo que eles plantavam tinham que pagar tributos a Jabim. Claro que havia uma consequência de desobediência, e agora chegou a hora da cobrança. E daí é interessante que o povo está desesperado com a gestão do rei Jabim. E o que é que eles tinham? Qual era a alternativa? Não havia exército em Israel com qualificações adequadas para vencer o exército de Jabim. Jabim usava no seu exército as estratégias de guerra que eram coordenadas por um homem chamado Císara. O Císara era aquele tipo de líder, de capitão do exército, que era estrategista, e durante 20 anos ele não tinha perdido uma batalha. Primeiro, porque Deus estava permitindo tudo aquilo. Em segundo lugar, ele nunca tinha perdido uma batalha, porque ele ainda não tinha encontrado-se com o Deus do exército de Israel. O que é que Císara fazia para vencer as batalhas? O texto diz no capítulo 4 de Juízes, que ele conseguiu mandar fabricar. Naquela época quem fabricava alguma coisa com ferro eram os filisteus. Ele conseguiu comprar 900 carros de ferro. Os carros de ferro eram puxados por 2 cavalos. Em cima dos carros de ferro havia o arqueiro que atirava a sua flecha, e havia um soldado com uma lança. Quando Císara saía para uma batalha, ele usava algumas estratégias. Primeiro, os cavalos iam pisando por cima dos inimigos. Se os soldados inimigos e as pessoas escapassem do pisar dos cavalos de Císara, porque não era um cavalo pangaré qualquer, eram cavalos de guerra, bem treinado, escolhido a dedo. Então os cavalos eram violentos, avançavam contra as pessoas. Se as pessoas escapassem, eles tinham uma segunda alternativa. Eles usavam o arqueiro para tirar a flecha. Se alguém estivesse com sorte, não morresse quando o cavalo pisasse, se conseguisse escapar, na hora que o cara da flecha atirasse sua flecha, havia uma terceira opção. Havia o cara da lança. E os jogadores de lança do exército de Císara não erravam facilmente o atirar de uma lança. Mas se as pessoas escapassem do pisar dos cavalos, do atirar da flecha do arqueiro, do disparar da lança do lançador, havia uma quarta alternativa. Eles desengatavam os carros de ferro dos cavalos e jogavam contra as pessoas. Então as batalhas, irmão Jaime, eram batalhas ganhas todas as vezes que Jabim saía. Só que no meio de todo esse desespero, um grupo de judeus resolveram orar. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui, para quem está nos assistindo: guarde isso com você. Se você estiver disponível para orar, se você estiver decidido para orar em favor de qualquer causa, Deus está decidido a responder para você. E eu estou falando com base bíblica. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 5, a Bíblia diz que Deus vê lágrimas e ouve orações. Não tem causa difícil para Deus quando um crente decide orar. Nós temos, irmãos, uma arma secreta em nós, que é justamente a oração. E às vezes nós não nos utilizamos desta arma tão poderosa, que pode mudar o cenário de uma família, de uma cidade e de uma história. O povo clamou, Deus ouviu o clamor do povo e levanta essa mulher juíza chamada de Débora. Débora era uma espécie de uma juíza de pequenas causas. As pessoas iam às palmeiras de Débora e ela julgava as causas. Só que Deus nunca se limitou a aquilo que o homem às vezes quer fazer do jeito dele. Deus começou a usar Débora no ministério profético. Débora começou a ter algumas mensagens proféticas a receber de Deus, e ela recebe uma mensagem de Deus, e a mensagem era essa. Deus disse assim: Débora, manda chamar Baraque, filho de Abinoão. Diga para Baraque que eu, o Senhor, vou entregar nas suas mãos Jabim, rei de Canaã.
vou entregar Císera, coronel do exército de Jabim, vou entregar os carros de ferro, os seus cavaleiros e os seus soldados. Irmãos, e vocês sabem que Deus é um Deus que fala. Deus não é aquele Deus que anda brincando de falar. Deus tem responsabilidade com a palavra. O Salmo 138, pastor Regis, verso de número 2, a parte C, está escrito que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Não existe um nome mais poderoso, mais soberano do que o nome de Deus. Mas quando fala da sua palavra, Deus disse: exaltei o meu nome acima, ou seja, a minha palavra acima do meu nome. Se a gente for olhar para Números 23, 19, a gente vai entender isso aqui com facilidade. Porque em Números 23, 19 está escrito que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria? Deus disse que ia entregar Jabim, seus cavalos, seus cavaleiros e o seu capitão. Isaías 55, 11. A palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Jeremias 1,12, Deus disse assim: Jeremias, eu velo pela minha palavra. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, eu protejo minha palavra para cumprir. Eu tomo os cuidados cabíveis e necessários, Jeremias, para proteger a palavra. Daí Débora recebe a revelação e manda chamar Baraque. Ela está entregando uma mensagem de Deus. Eu gosto desse Deus que fala. Quem crê em profecia aqui, em revelação, irmão? A gente não crê em meninice, mas a gente crê num Deus que fala na terra dos viventes. Débora manda chamar Baraque. Baraque nunca tinha pegado numa arma para participar de uma guerra. É por isso que Deus, em Romanos 4,17, a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Ou seja, Deus é capaz de qualificar alguém que não tem nenhuma qualificação. Eu conheço pessoas analfabetas, aqui no estado do Rio Grande do Norte, no nosso sertão, em alguns lugares, que se converteram, nunca foram numa escola, mas aprenderam a ler na Bíblia. Não me pergunte como, mas eu posso dizer para você que isso é 100% de verdade, porque a palavra de Deus, ela promove vida e milagres na vida de quem crê. Baraque chega e Débora conta para ele a mensagem. Baraque, é o seguinte: Deus falou assim, assim comigo. Disse que vai entregar nas suas mãos o rei Jabim. Gente, eu estou falando aqui que Débora está entregando uma mensagem para um homem e falando de algo que humanamente, dentro da lógica da vida, era impossível. Ela está dizendo assim: sabe o Jabim que há 20 anos manda aqui? Sei. É aquele que mata todo mundo, sim. Pois é, Deus disse que vai lhe entregar nas suas mãos. O Jabim, sim. Eu gosto desse Deus porque Deus, ele inverte muitas vezes a lógica para fazer aquilo que está dentro de um propósito, aquilo que ele está determinando para fazer. Ninguém vai entender a mente de Deus. Ei, Deus não quebra princípio, mas se Deus precisar ir na contramão das regras e lógicas humanas para fazer, ele faz, porque ele manda na terra dos viventes. Isaías disse que ele conhece todas as estrelas do sistema interplanetário pelo nome e chama cada uma pelo nome. Você consegue entender isso? Deus pega, disse Isaías, as águas de todos os oceanos e coloca na concha da palma da sua mão. Esse é o Deus da igreja, irmão. Esse é o Deus que está preparando você para o arrebatamento. O Deus Todo-Poderoso. Baraque fica escutando a proposta da pregadora. E vocês sabem que quando Deus fala alguma coisa assim para a gente que é impossível. Eu me lembro que eu estava uma vez no Nordeste. No Nordeste eu estava dirigindo um trabalho em Garanhuns. Eu tinha um Unozinho que fedia gasolina. Era até uma tristeza quando a gente entrava dentro dele. O cabelo, tadinha da minha esposa, o cabelo chegava na igreja fedendo a gasolina. Era tempo de muita prova. O crente sempre tem prova, mas essa era uma prova extra, viu? A prova do Uno. Aí fui orar no monte. Eu sempre fui metido com esse negócio de orar em monte. E juntei um grupo de obreiros e foram comigo orar. Lá no meio do mato. Eu fui orar, não queria nem ninguém perto. Eu só queria gritar o mais alto que pudesse: me socorra, Jesus! Não era por causa do Uno, não. Que todo mundo anda de Uno, já andei de carro pior e se precisar a gente anda.
Mas eu estou dando um testemunho para você entender que Deus fala coisas que vai contra a lógica humana. Nós estamos orando dentro dos matos, daqui a pouco um irmão se levanta para a língua, quebrando os matos, vem rodando. E chegou, botou as mãos sobre mim e disse: eu sou o Senhor que vou lhe dar uma caminhoneta preta e de Sicó, e é zero. Eu disse: tem que ser Jesus mesmo, porque na condição que eu estou, irmão, não levou 3 meses. Não levou 3 meses, eu troquei o Uno, Deus me abençoou com um trabalho, um projeto do Banco do Brasil, comecei a trabalhar, apareceu uma bênção grande nas minhas mãos, eu comprei um Palio, um dia estou feliz demais com o Palio, pastor, já tinha esquecido até da S10. Quem está andando de Uno que nem ar-condicionado tinha, você pega um Palio zero comprado na loja, você já está lá feliz da vida. Aí eu estou na churrascaria de um irmão sentado, conversando com ele, chega um cara no S10, tinha acabado de comprar para a filha, e a filha não gostou. Aí chegou e desceu, olhou para o irmão, eu não tinha cara de quem tinha condição de comprar a S10, ele olhou para o vizinho assim, e disse: vim vender essa S10 para o senhor, que era um cara rico que estava do meu lado. O cara disse: eu não compro não, mas está aí quem compra, o pastor Erinaldo. Me lembrei logo da profecia. E nós fechamos o negócio, o cara disse: você compra, pastor? Eu disse: deixa eu dar uma volta. Quando eu entrei na S10, que dei uma volta, fui mostrar para minha esposa, eu lembrei logo da profecia. De que ele nunca mais senta nessa caminhoneta aqui, porque essa aqui Jesus já me deu. E fechamos o negócio. Irmãos, eu já andei num carro profético. Esse foi o carro profético. Todos os anos que Deus me deu, eu carregava 30 crentes nessa S10. Carregava mudança de irmão. Um dia um cara católico, vizinho da igreja, chegou e disse: pastor, o senhor não tem juízo não, viu? Eu disse: por quê? O senhor está carregando brita na sua S10, pastor? Um carro que brilha, um carro bonito. Eu digo: pois é, mas Jesus nos deu para a gente gastar na obra. Aí, voltando aqui para o texto, eu estou falando de um Deus que faz coisas impossíveis. Débora está dizendo: Baraque, Deus vai fazer assim. Baraque está fazendo uma análise criteriosa e está dizendo para ele mesmo: só Jesus para fazer isso, só Deus para fazer isso. Porque a lógica dizia: não tem possibilidade de eu vencer Jabim, de eu vencer Císera, vencer os carros e os cavalos de ferro. A lógica dizia isso, mas a promessa de Deus dizia: a vitória já está decretada. Eu vim pregar para crente que acredita em mensagem de Deus, que acredita na palavra. Se você é um desse, joga essa mão para cima e dá um glória para o Deus da Bíblia. Eu estou sentindo Jesus aqui bem pertinho, viu? Vá se preparando aí para dar glória a Deus e aleluia, sem precisar do pregador mandar. Baraque pensou e repensou, irmãos, o crente tem que ser prudente. Quando ele escuta até uma mensagem de Deus, para não fazer coisa de forma aleatória. Baraque pensou, repensou. Como é que é o nome do irmão aqui que está na tela? Irmão Edmilson. Baraque pensou, analisou, disse: Débora, eu vou para a batalha. O que é que eu devo fazer? Ela disse: você vai pegar 10.000 homens, 5 da tribo de Naftali e 5 da tribo de Zebulon. Sabe onde é que fica o Monte Tabor? Aquele monte que fica a 523 metros acima do nível do mar, que fica a 17 quilômetros do mar da Galileia. Sei, você vai subir com esses homens lá. Deus mandou só você subir, porque o resto ele vai fazer. Baraque disse: tudo bem, mas eu tenho uma reivindicação para fazer. Sabe qual foi a reivindicação de Baraque? Ele disse: eu quero que você suba o monte com a gente. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. O que é que uma mulher que nunca brigou, não sabia pegar no espada, ia fazer o que, Regis, numa guerra? Me explique, o que é que uma mulher que nunca participou de briga vai fazer numa guerra? Eu vou explicar para você porque é que Baraque chamou Débora. Baraque percebeu uma ação muito forte de Deus em todas as palavras de Débora. Ele tinha certeza que Deus estava usando Débora. E sabe por que ele exigiu que ela fosse? Não é porque ele era um cara frouxo, como eu já ouvi alguém dizer. Baraque exigiu que ela fosse porque com ela estava a palavra. Ele sabia que a mensagem de Deus estava com Débora. E aonde tem palavra, tem resposta. Aonde tem palavra, tem milagre. Aonde tem palavra, tem ação de Deus na terra. Eu contei para o pastor Regis que esse ano agora de 2023, eu tive uma experiência ímpar com Deus. Eu fui convidado para pregar num congresso sábado e domingo.
dia 15 e 16 de abril desse ano. E eu acordei, naquela madrugada do sábado para o domingo, na manhã, já estava amanhecendo o dia. Eu acordei com Deus dizendo assim para mim: meu servo, diga para a minha igreja que a minha palavra continua sendo suficiente. Mas não parou por aí não. Deus me mostrou Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4, que dizem as mesmas palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus não precisa que a igreja use ponto de contato, igual a gente vê por aí, igreja distribuindo rosa ungida, lenço ungido, tanta coisa ungida, para fazer contato com Deus. Não precisa, porque a igreja tem a palavra. A Assembleia de Deus já passou do centenário, Jesus salvando alma, sem precisar de esquema, sem precisar de manipular ninguém, porque a igreja crê na palavra do Deus da Bíblia. Quem acredita que a palavra continua sendo fiel, sabe por que estamos aqui hoje? Porque a palavra nos sustenta. É a palavra que sustenta você. É a palavra que lhe faz vencer o pecado. É a palavra que lhe sustenta em meio às tempestades da vida. Eu sei que tem gente aqui nesse culto. Se fizéssemos uma entrevista particular com você, nós choraríamos com a sua luta. Mas eu tenho uma notícia bíblica de Deus para você. Salmo 34:19. Essa palavra é profética, eu quero mencionar ela para a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 34:19: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor as livra de todas. Deus vai livrar você dessa aflição. Essa luta vai passar em nome de Jesus. Amanhã você vai cantar um cântico de vitória. Débora disse: eu vou, Baraque. Mas Deus acabou de me dar uma mensagem nova. Qual foi? Haverá uma honra de Deus para uma mulher anônima. A honra da vitória não será sua. Baraque estava decidido a fazer a vontade de Deus. Baraque lá queria aplauso de homem. Baraque lá queria condecoração. Baraque queria era ver Deus fazer. Tem gente que, se não for reconhecido, se não for aplaudido, se não for ovacionado, fica triste. Irmãos, pare com isso, porque chega a hora que Deus honra a gente em algumas coisas da vida, mas o bom é você ser honrado pelo céu, ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida, selado com o sangue de Jesus. O tema da nossa convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina esse ano é esse: chamados para servir. Baseado em João 12:26, quando Jesus disse: aquele que me segue, me sirva, porque quem me servir, meu Pai o honrará. Todas as vezes que vocês músicos estão tocando os instrumentos de vocês, vocês estão servindo a Ele, e haverá honra de Deus. Toda vez que você está sentado num banco como esse aí, adorando a Jesus, servindo a Jesus, haverá honra de Deus. Eu não vou exagerar, mas vou ser bem sincero com você aqui. Tem momentos que você está no culto, servindo a Deus, adorando a Deus, e lá do outro lado Deus está trabalhando por você. Isaías 64:4, a Bíblia diz que nunca se ouviu falar, nunca se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Se você espera em Deus, Deus está trabalhando por você. Sobe a comitiva de Deus ao Monte Tabor. Sobe Baraque. Sobe os homens de Naphtali e Zebulon. Sobe a profetisa Débora. Em frente ao Monte Tabor, existe um ribeiro. Ele tem aproximadamente 70 quilômetros de comprimento, desde a nascente até despojar no mar da Galileia, chamado Ribeiro de Quizon. Esse Monte Tabor é aquele monte da transfiguração. Só aparece 3 vezes na Bíblia. Aquele monte que Jesus transfigurou, e foi visto uma visão de Elias, de Moisés e do Cristo, com as suas vestes resplandecentes. É nesse monte que Deus manda
Baraque subir. A Bíblia diz em Juízes 4:12, que quando Baraque sobe com Débora e a sua pequena equipe ao Monte Tabor, sabe o que é que aconteceu? Avisaram a Sísera, capitão do exército de Jabim. E o que é que tem de interessante isso, irmãos? Toda vez que Deus destacar você, toda vez que você estiver no pódio, eu estou falando de honra, não estou falando aqui de glórias humanas. Toda vez que uma bênção de Deus estiver sobre você, haverá maiores ataques do diabo. Mas Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ninguém nunca tinha mexido com Baraque. Quando Deus disse que Baraque lideraria uma batalha e venceria, Sísera, capitão do exército de Jabim, fica sabendo que Baraque está lá no Monte Tabor e ele junta os 900 carros de ferro, os seus cavaleiros e os homens de guerra. E ele vem e se posiciona dentro do ribeiro de Quizon, que estava seco. Era igual aqueles riachos do Nordeste que a gente passa quando não chove, seco, sem um pingo de água. Era assim que estava o ribeiro de Quizon nesse dia. Só que Deus tinha dito que daria vitória naquele dia. E Deus tem uma forma de trabalhar que os homens nunca vão entender. Sabe o que é que Deus fez? No Cântico de Débora, capítulo 5, aqui de Juízes, versículo 22, Débora disse que os cascos dos cavalos começaram a se quebrar. Deus começou a mexer nos cavalos. Era a primeira arma deles, pastor. Os cavalos pisar os inimigos. O texto diz que os cascos dos cavalos começaram a se quebrar. Os cavalos, os 1.800 cavalos começaram a cair, se quebrar os cascos e começaram a ficar sem condições de andar dentro do ribeiro de Quizon. Mas não parou por aí não. No Cântico de Débora, ela diz que Deus veio pisando sobre os montes. Não havia sinais de chuva. O tempo começou a escurecer e Deus começou a trabalhar. Volto a reiterar o que já falei. Deus tem compromisso com a palavra. Deus tinha dito que ia dar vitória, então a guerra seria dele, a batalha seria dele. Ei, tem luta sua, que quem vai vencer por você é Deus. Você não vai vencer com a sua força, você não vai vencer com a sua intelectualidade, é Deus que vai vencer por você. Prepare culto de ação de graça, crente, porque vai descer vitória na sua casa. Há uma presença dele aqui. O ribeiro de Quizon começou a borbulhar. Os cavalos já foram, mas eles têm o arqueiro, o cara da lança. Mas o Salmo 46:9 está escrito assim: Deus faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco. Deus quebra o arco dos fortes. Deus corta a lança. E Deus queima os carros no fogo. Está escrito e está escrito. E se está escrito, o papai faz. Se está escrito, a responsabilidade é dele. É por isso que nós pregamos que a igreja vai ser arrebatada, porque está escrito em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, principalmente no versículo 11, os anjos disseram aos 500 que estavam lá no monte, no dia da assunção de Jesus ao céu, eles disseram: da forma que Jesus subiu, ele vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? Então adore ele, diga para ele que você está esperando ele. Flechas apontadas para os poucos membros do exército de Baraque. Mas a Bíblia diz que Deus quebra o arco. Foi pedaço de madeira para tudo que é canto dentro do ribeiro de Quizon. A água levava os cascos dos cavalos, o resto dos cavalos, mas eles têm a lança. Quando eles pegam a lança, irmãos, eu tenho certeza, quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhoso. Falei: a mão invisível de Deus cortou as lanças naquela batalha e todo mundo ficou assombrado. Mas ainda tem os carros de ferro. Eles vão se utilizar.
Irmãos, pasmem os senhores no que eu vou dizer a vocês. Eu não duvido de um Deus que faz machado de ferro flutuar em água. O texto de Salmos 46, 9 diz que Deus queima carro no fogo. Não havia nada de elétrica nos carros de ferro. Não eram motorizados, eram puxados por cascos de cavalo. Mas aqueles carros começaram a pegar fogo dentro do ribeiro de Quizon. E o Baraque desce com os homens que estavam com ele, começa a perseguir o exército de Císera, matam Jabim, matam os soldados, mas Císera, que era a arma secreta do exército, era o pensador do exército de Jabim, consegue fugir. Eu vou explicar uma coisa para você aqui. Deus tinha dito a Débora, e ela tinha falado para Baraque, que Deus entregaria o exército, entregaria Jabim e Císera. E agora Císera fugiu. Que Deus é esse que fala e não cumpre? Existem crentes que às vezes eles enfrentam algumas crises existenciais e eles desencadeiam algumas doenças que dentro de um conceito médico chamam de doenças psicossomáticas. Depressão, angústia, tristeza tomam conta de algumas pessoas, algumas vezes. Não é porque elas foram dormir e acordaram depressiva, é porque elas enfrentaram alguma situação, alguma frustração, algo que estava projetado, que ele projetou e não aconteceu, e as frustrações desencadearam as doenças emocionais, doenças psicossomáticas. Isso acontece com muita gente, mas eu quero dizer uma coisa para você, que existe tratamento médico sim para as doenças emocionais, para as doenças físicas, mas acima dos tratamentos médicos, existe um Deus que ainda cura na igreja. Existe um Deus que ainda trabalha na igreja. Existe um Deus que ainda sustenta a promessa dele na igreja. E enquanto a igreja estiver na terra e acreditar no poder de Deus, vai continuar acontecendo milagre na terra. Eu já estou caminhando para o final. Baraque fica frustrado, porque Deus falou que Císera seria entregue na mão dele, mas Císera fugiu. O camarada era estrategista de guerra, ele sabia se esconder. É aqui onde vai entrar, para encerrar, a história da Jael. Diga Jael. Vai entrar Jael na história. Uma mulher anônima. Gente, isso não é jargão de pregador. Deus é especialista em pegar gente do anonimato e dizer: eu levantei, eu vou usar. Deus é especialista. Pode continuar fazendo a obra de Deus na posição de servo, porque se Deus decidir mostrar você para o mundo, não tem macumba, não tem crise, não tem demônio, não tem perseguição, não tem inveja. Ninguém consegue esconder você. Tentaram esconder Davi, o próprio pai. Samuel disse: acabaram-se os mancebos. Deus disse que é um dos seus filhos, mas passaram-se todos os seus 7 filhos. O pai olhou assim e disse: pois é, mas ainda tem o Davi no campo. Mande chamar, porque ninguém senta na mesa enquanto esse menino não chegar. Queriam esconder a promessa, queriam roubar a bênção de Davi, mas a bênção estava decretada lá em cima. Salmo 89, verso 20, um salmista chamado Etan gritou no céu e disse: achei a Davi o meu servo e com o meu santo óleo ungido. Eu estou falando de um Deus cumpridor de promessa. Lá vai Baraque desesperado. Cadê Císera? Cadê? Sabe onde é que Císera está? Ele está de frente da tenda de Jael. Quem era Jael? Jael era uma espécie de uma beduína. Ela era casada com um homem chamado Ebé, que era da tribo do sogro de Moisés, Jetro. E eles não tinham residência fixa. Por quê? Porque eles trabalhavam fazendo tendas. E ficavam no lugar, vendiam algumas tendas e depois iam para outro. Eles não tinham uma morada fixa. E eles estavam neutros. Eles nem eram a favor de Israel e nem eram a favor do exército de Jabim. Só que o Císera tinha uma certa amizade com Ebé, esposo de Jael. E ele vai para a tenda de Jael. Por que ele não foi para a tenda de Ebé? Ebé estava viajando. E ele vai para a tenda de Císera. Agora, desculpa, a tenda de Jael. Qual foi a ideia dele entrar na tenda de Jael? Primeiro, havia um conceito cultural
naquela região que homem não podia entrar na tenda de mulheres, com exceção do seu esposo. Por que que ele vai entrar na tenda de Jeú? Porque ele era estrategista de guerra. Ele era um camarada pensador. Ele pensou: se eu entrar na tenda dessa mulher, ninguém vai me achar. Ninguém vai pensar que eu estou lá. Mas a única coisa que ele não sabia é que Jael fazia parte de um projeto de Deus naquele negócio. Para ficar mais fácil, Jael era uma arma secreta de Deus para o momento. Jael era o instrumento de Deus. Às vezes alguém olha para você assim, nem sabe quem você é na mão de Deus. Nem sabe quem você é no céu. Nem sabe o que Deus pensa sobre você lá em cima. Se alguém soubesse quem você é diante de Deus, lhe valorizava mais, lhe abençoava mais. Mas uma hora a bênção de Deus vai ser mostrada na sua vida. Jael chega e diz, ou seja, Císera chega e diz: Jael, eu preciso tomar uma água. Olha a estratégia da mulher. Ela disse: pode entrar, meu senhor. Eu não vou lhe dar água não, eu vou lhe dar um leite de cabra, geladinho. Não tinha geladeira naquela época, mas tinha um método natural que eles usavam para gelar o leite. Por que ela deu leite de cabra? Porque ela sabia que ia dar sono nele. E dá aquele leite, e o cara está cansado e com medo. E ele diz: me cubra com alguns lençóis, se alguém me procurar, não diga que eu estou aqui. Beleza, cobriu ele, agora chega a hora da ação. Eu disse para vocês que a palavra Jael significa cabra dos montes, aquela que se equilibra. Sabe o que é que Jael fazia? Tendas para o esposo vender. Ela sabia muito bem como tirar uma estaca de uma tenda e a tenda não cair. Ela sabia equilibrar a tenda. Às vezes Deus está usando você para treinar você no trabalho, às vezes na própria obra, e você não entende que Deus está treinando você para a hora da honra, para a hora da bênção chegar. Seja grato a Deus pelo seu trabalho, pela igreja que você congrega. Seja grato a Deus pela sua família. Seja feliz por aquilo que Deus deu para você. E não se esqueça, Deus está treinando você, porque quem é treinado vai ser honrado. Eu estava conversando hoje com o pastor Regis, que está se levantando uma geração de pastores. O cara se converte hoje, com 2 anos já é pastor. Meu Deus do céu, eu não tenho nada contra em Deus levantar obreiros para a obra, mas a Bíblia manda o obreiro ser provado, ser ensinado, para poder servir na obra. É isso que a gente aprendeu. Está lá agora, já vou encerrar. Jael, tirando uma estaca da tenda. Tinha risco? Tinha. Mas ela sabia se equilibrar na hora do perigo. Ela não se desesperava. Ei, tem coisa que vem para desesperar você. Vem para desestabilizar você. Notícia ruim. Alguma coisa que aconteceu. Calma. Você sabe que há alguém lá em cima cuidando de você. Às vezes você tem que se equilibrar, igual a cabra do monte, para poder sobreviver. Mas isso não vai diminuir você. Pega a estaca. Já pensou se aquele cara acorda? O cara era general de guerra, treinava soldado. Aquele camarada que acordar com qualquer coisa. Mas Deus tinha dito que ia fazer. E quando Deus disse que vai fazer, Ele faz. Ela vai lá, crava a estaca na cabeça de Císera, ainda pega um martelo e quebra, pum, pum, pum. Aí chega Baraque, desesperado. Cadê a promessa? Fica de pé com permissão do pastor. Posso pedir para ficar de pé, pastor? Até esqueci. O hábito do pregador. Com o certo é a gente pedir primeiro, viu, pastor? Me perdoe, viu? Fique em pé, por favor. O cantor vai se posicionar, o resto disse que você vai cantar mais um, viu? Escute. Eu quero orar por você nessa noite, porque eu tenho certeza do que estou ministrando aqui. Você está vivendo uma fase que você precisa se equilibrar em meio a uma batalha ferrenha. Mas eu vou orar por você, porque eu sei que Deus está cuidando de você. Eu me lembrei até de um hino antigo que diz assim, ó:
Eu sei que os problemas vão surgir. Eu sei que provações virão. Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre se estende as fortes mãos. Esse é antigo, viu? Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser. Escuta! Põe a tua fé no intercessor que é Jesus. Levante a mão para o céu para a gente encerrar. Pois não há barreira, oh glória, para aqueles revestidos do poder que vem de Deus. Oh glória, há uma presença dele aqui nessa noite. Levante a mão e cante mais uma vez assim. Pois não há uma presença do céu neste lugar, nesta noite, nem poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, e as mais altas barreiras tu irás transpor. Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o povo que estão dispostos a vencer barreira, aqui estão os eleitos, os escolhidos, os santificados. Aqui tem gente, papai do céu, que está vivendo uma verdadeira crise existencial, mas não desiste. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor, e as mais altas barreiras tu irás. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma presença do céu neste lugar, nesta noite. Eu conheço essa presença. Essa é a presença do Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a presença do Deus que cura o seu corpo aqui nesta noite. Xaramanderebicandorебica, xaramandarabai. Endei blesu becando blanda hacanderebi. Adore, adore, adore Ele. A segunda estrofe diz assim: eu sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além dos céus, onde os temores vão cessar. É tão intransponível este amor que Jesus tem pelos seus.
do livramento, em plena luta, em plena dor. Levante a mão que eu vou encerrar, canta bem alto. Não há barreira que ele vestido de poder, que vem